Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 9 de abril. Ibovespa apresentou mais um dia de queda, 0,86%, resistindo aqui em termos de fechamento, a um patamar de suporte, se eu traçar uma linha aqui no G60, então ficou um bom tempo abaixo aqui no decorrer do dia de hoje e terminou fechando um pouco acima, mas segue, no meu entender, com o início de um movimento de baixa, de todo esse movimento de subida. Então, para mim, esse movimento de baixa não já estaria maduro o suficiente para ter um novo movimento forte para cima. Não há como descartar isso no mercado. O mercado pode fazer qualquer coisa, mas dentro de uma situação, vamos dizer assim, de normalidade do movimento do preço, isso seria o menos provável acontecer aí com o Ibov, um rompimento aqui, em poucos pregões já romper essa máxima que alcançou. Então, dentro dessa característica, dentro dessa perspectiva ainda, um viés de baixa aqui pelo G60, eu identifico essa tentativa de subida um pouco mais fraca, então fica sempre uma expectativa de queda, mesmo que venha subir mais um pouco. Acredito mais numa busca ali na faixa dos 50 mil pontos, um teste dessa região de suporte, ou mesmo uma lateralização aqui do Ibov, enfim, uma correção maior. Iniciou um movimento corretivo e, para mim, esse movimento corretivo não estaria nem maduro o suficiente no tempo nem no preço para já ter um movimento forte aí para cima. E se voltar a subir rapidamente já no próximo pregão, seria até interessante em diversos ativos para justamente trazer, de repente, uma nova oportunidade aí de venda de curtíssimo prazo. PETR4, quando eu falo nova oportunidade de venda de curtíssimo prazo, pegando até a própria Petrobras, hoje encerramos a posição comprada no objetivo em R$ 15,60, até seguramos um pouco mais, vendo ali o decorrer do início do pregão, fechou mal a primeira hora de pregão, mas aí deu uma travada logo na sequência, eu já trago para um tempo gráfico inferior e faço uma avaliação e decidi pela saída mesmo no preço que foi estabelecido como objetivo em R$ 15,60. Ativo fechou com um candle chamado aí de martelo, mas sem nenhum movimento expressivo aqui para baixo que me levasse a pensar em compra na ação. No máximo, se for para pensar em compra de day trade, e mesmo assim um pouco mais arriscada, mas enfim, eu ficaria um pouco mais interessado em Petro e ainda pensar em uma nova venda, principalmente se esse ativo resolver tentar aqui subir e gerar sinalização de topo descendente dentro do que a gente já vem falando nas últimas videoanálises. Assim como o Ibov, para mim a Petro está dentro de um movimento de correção que ainda teria espaço no tempo e no preço para estender um pouco mais esse movimento corretivo. Vale 5, da mesma forma, entrou num movimento corretivo abaixo do ponto de resistência, que é essa região aí de R$ 30 a 30,18. Bateu lá uma vez, não fechou acima, hoje foi lá bater em 30,19 a máxima e também não fechou acima. G60 vem apresentando uma fraqueza em relação ao movimento de queda, é um ativo que também abre espaço para buscar até uma venda aí nos próximos pregões, dentro de uma sinalização de baixa depois dessa subida, tentativa de subida aqui do gráfico de 60 minutos. BBDC4 também entra nessa mesma situação, ativo com movimento bem prolongado para cima, são ativos que estão em tendência de alta de curto prazo, mas com movimento bem esticado para cima, que favorece o que no curtíssimo? Favorece a reversão de uma tendência ali que era de alta no G60 para uma tendência de baixa, que é basicamente um movimento de baixa, tendo aí um movimento de baixa no gráfico diário. Então, nesse caso, iniciou aqui um movimento de baixa na BBDC4, depois de testar um nível bem importante de resistência na faixa dos 33,21, e esse movimento pode se estender aí um próximo patamar de suporte na faixa dos 30,63. Por isso, uma tentativa de subida aqui fraca, como ela vem fazendo, pode também apresentar uma situação de venda aí nos próximos pregões, venda de curtíssimo prazo. PK4 da mesma forma, tendência de alta de curto prazo, pode ainda buscar um patamar lá na faixa de 110,74, pode até ir direto lá para esse patamar, mas nesse momento está esticada para cima. Essa correção pode até ficar travada aqui nesse ponto, mas dependendo também do que eu mencionei, avaliando esse movimento corretivo, para mim ainda está uma perspectiva um pouco maior desse movimento poder se estender um pouco mais, podendo até fechar esse gap de alta que ela tem aqui em termos de suporte, 102,54. Abaixo disso, o próximo nível mais importante de suporte já fica na faixa dos 100 pila a 99,50. Nato 3
mais outro ativo em tendência de alta de curto prazo, com movimento que deu uma estilingada para cima, vinha fazendo algo assim, aí entrou no movimento de euforia e agora vai dando, vamos dizer assim, uma descansada, o início de uma correção, que pode ter uma correção um pouco mais lateral aqui, ou dependendo do que ela tentar esticar um pouco mais para cima, pode trazer uma situação de venda na ação, visto o patamar de resistência que ela se encontra na faixa dos 41,15 a 42,15, ali pelo gráfico semanal. Então, também mais um ativo que eu ficaria atento para uma possível venda rápida, mesmo sendo contra a tendência, podendo trazer ali uma venda em busca de alguns patamares de suporte, não só R$40, podendo vir até um pouco mais abaixo, R$39,80, e o outro mais importante, de R$38,87 a R$38,30. Esse mais difícil de chegar aqui no meu entender. Olhando agora para CSNA3, assim como a Uzi Minas que nós destacamos aqui ontem, ativo monta um pivô de baixo no pregão de hoje, queda de 5,2%, vai caminhando para o fechamento aqui do gap, está praticamente fechado, né, vamos dizer assim, a gap em R$ 8,88, a mínima de hoje foi de R$ 8,91, então ficou a 3 centavos aí desse gap. Então, o ativo, a maior chance seria de buscar essa região aqui de suporte de 8,60 a 8,50 depois dessa queda. E aí ela se encaixa com os demais ativos que eu acabei de mencionar, de avaliar o movimento de correção dessa forte movimentação para baixo, para buscar ali alguma situação de venda nos próximos pregões a favor desse movimento de baixo do gráfico diário, que nesse momento aponta mais para essa faixa de preço que eu já mencionei. E para a gente fechar, BIF3. BIF3 seria ali um ativo para ficar monitorando um pouco mais compra, porque não está tão esticado para cima, gerou ali um início de um movimento de alta depois de ficar um tempo na região de suporte. Então proporcionou aqui um fundo, está no nível de resistência, que aqui a gente olha pelo gráfico diário. Nessa resistência iniciou uma correção, a correção por enquanto não vem se demonstrando muito forte. Então é um ativo para ficar atento um pouco mais para compra, tem suporte na faixa dos 10,30 a 10,20 e nessa região pode trazer uma situação de entrada de swing trade nessa ação, ou seja, na expectativa que essa atual, de forma resumida, que essa atual tendência de alta, ela se mantenha e leve o ativo aí para um patamar de resistência mais importante, que aí aqui pelo gráfico diário, tem uma aqui que ela já está batendo, que ela já chegou a bater na faixa de 10,75, mas acima disso já seria na faixa de R$ 11,15. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.